Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso canal aí, Pecuária Inteligente. Com certeza você vem assistir nossas sequências de vídeo aí de anteontem, de ontem, e você retornou aqui para estar assistindo o vídeo de hoje. Como prometido, hoje vamos falar um pouco dos nossos custos. Preparo de solo, plantio, adubação e aplicações da nossa cultura do sorgo, tá? Então, o primeiro item que vamos estar falando aqui é o preparo de solo. Como eu disse no vídeo anterior, a gente trabalhou com duas gradagens pesadas, tá? Uma no sentido, em um sentido, e a segunda cruzando, tá? Então, como eu disse também, nossa área é 6 hectares, tá? Qual que é a média de gradiação nossa aqui? Vamos dizer assim, a gente tem uma base aí de 4 horas por alqueiro. Nosso trator é um trator de 80 CV, com a grade de 14 discos, tá? Então, a média de 4 horas por alqueiro. Então, se a gente pegar 4 horas por alqueiro, que um alqueiro na nossa região é o alqueiro comum, né? Da nossa região é 2,42, tá? O alqueiro paulista, vai dar equivalente a 1,65 horas por hectare aproximadamente, tá? Qual é o custo da hora do nosso trator? Isso já inclui desgaste do equipamento, do trator, operador, óleo diesel e tudo mais. Então a gente tem uma base de custo aí de R$ 300 por hora na grade, tá? Desse tipo de serviço pesado. Então se a gente faz duas gradagens vezes 6 hectares, vezes 1,65 horas, que é o que gasta por hectare, vezes o R$ 300, que é o custo do nosso trator a hora dele, dá um total de 5.940, tá? Vamos seguir o mesmo raciocínio para a niveladora. Se vocês se recordam, eu falei que foram 3 niveladas, né? Foram 2 abertas e uma terceira fechada para incorporação do adubo. Então a gente vai seguir o mesmo raciocínio, né? 3 niveladoras, 6 hectares. A niveladora, como a gente consegue andar numa velocidade bem mais elevada do que uma gradagem, então a gente tem uma média de 2 horas por alqueiro. Então, se a gente divide por 2,42, é equivalente a 0,8 horas por hectare, tá? Então, a gente seguindo o mesmo raciocínio, 3 niveladoras, vezes 6 hectares, vezes 0,8 horas, que é o que a gente gasta, vezes R$ 300, que é a hora do nosso trator, a gente vai ter um custo de R$ 4.320 na niveladora, tá? Então, um processo de preparo de solo com duas gradagens, 3 niveladoras, a gente teve um custo de R$ 10.260, tá? Então agora esse aqui foi o custo do preparo do solo. Então agora eu vou estar falando o próximo item, que seria o item do plantio, tá? Então para a gente deixar registrado aqui, tá? Eu apaguei as informações aqui para a gente dar continuidade à nossa lousa, não é muito grande, né? Então a gente tem que ir apagando aqui. Mas a gente deixou marcado aqui qual que foi o custo do nosso preparo do solo, tá? Próximo item que eu vou estar falando aqui foi o plantio, tá? O plantio, eu vou estar falando do custo da semente e da quantidade de hora que a gente gastou para plantar, tá? A adubação de plantio vai entrar no item adubação, tá? Então, o que que a gente gastou nesse sistema? A gente gastou o material, a semente, é uma embalagem de 10 quilos, é o equivalente para 2 hectares. Ou seja, a curto modo falando, se for trabalhar semeadura a lanço, 5 quilos por hectare. Como a gente trabalhou numa plantadeira de precisão, tá? No sistema pipoqueira que fala, a gente trabalhou com a população recomendada, seria 130 mil plantas, tá? Só pelo fato de ser uma semente muito miúda, muito pequena, a nossa plantadeira também não ser nova, tá? Tem algumas folgas ali nela, né? Então a gente acabou gastando mais semente do que seria o necessário. Por exemplo, então se um saco é equivalente para um plantio de 2 hectares, teoricamente a gente teria que gastar 3 embalagens, né? 30 quilos de semente. Mas não foi o caso por conta dessas questões. Então a gente acabou, né, gastando 4 embalagens e meia. A gente gastou, por essa gastão 50% a mais. Isso porque a gente gastou um pouco também na regular dessa plantadeira e dentre essas questões que eu acabei de citar, tá? Quanto que custa cada embalagem dessa, tá? Uma embalagem dessa custa R$ 770, cada embalagem dessa, tá? Quantas horas a gente gastou? Uma hora aproximada aí a gente gastou 6 horas, tá? 6 horas para o plantio, tá?
Então, se a gente fizer esse cálculo aqui de 4,5 sacas vezes 70 e 6 horas de plantio vezes 300, perdão, tá? É 770 vezes 300. Então, 6 horas vezes 300 dá um total de R$ 1.800 no plantio, correto? R$ 1.800 no plantio. Na embalagem, dá 1.440, 2.880, com mais 375, um total de R$ 3.465, tá? Então, quando você soma um com o outro, vai dar R$ 5.265. Esse é o custo de semente e hora máquina. Então, para a gente deixar registrado, assim como a gente deixou no preparo de solo, porque eu vou ter que apagar, né? Então, teve mais um custo de R$ 5.265, tá? Esse foi o custo do nosso plantio, gastando 50% a mais do que deveria de semente, né? E a hora máquina. Agora, qual que é o item que eu vou falar? Eu vou falar da adubação, tá? Como se vocês recordam aí do vídeo anterior, caso vocês não recordem, podem estar assistindo novamente aí, tá? Qual que foi a adubação que a gente trabalhou? A gente trabalhou na adubação de plantio. Vamos falar aqui, adubação de plantio. A gente trabalhou com o Super Simples, tá? A gente trabalhou. Qual que foi a quantidade que a gente utilizou? A gente trabalhou com a dose de 166 quilos por hectare. Essa foi a dose que a gente trabalhou, né? Então, quando a gente pega 166 quilos por hectare vezes 6, dá o total de praticamente 1 tonelada, tá? Desse adubo. Qual foi o adubo de cobertura? A gente trabalhou com adubo de cobertura 20,020. Qual que foi a dose? Foi a mesma dose que a gente trabalhou aqui no adubo de plantio, de 166 quilos por hectare, que quando a gente multiplica pela nossa área, também dá um total de 1 tonelada, tá? E qual que foram os custos desses adubos, tá? Qual que foi o custo? O Super Simples, né, a gente pagando, não considerando o frete, porque a gente mesmo que buscou esse adubo, saiu um total de R$ 2.400 por tonelada, tá? E qual que foi o adubo, o 20020? Mesma coisa, um adubo que o custo não teve o frete, porque a gente que buscou lá, até por isso que é a quantidade de 1 tonelada, foi um total de R$ 3.500. Então, se a gente somar o custo da adubação, seja de plantio ou cobertura, deu um total de R$ 5.900, tá? E assim como os demais, né? Porque eu vou ter que apagar aqui de novo. Então, a gente vai deixar marcado aqui, ó. Qual que foi o nosso custo de adubação? R$ 5.900. Esse foi o nosso custo. Então, a gente já tem um custo do preparo de solo, a gente já tem um custo do plantio, que é a semente, mais a hora da máquina, a plantadeira, e tem mais o custo de adubação, que é a adubação de plantio, super simples, com a adubação de cobertura, um 20020, tá? E por último, não menos importante, tá? O custo das aplicações, tá? Como assim as aplicações? Como eu disse no vídeo anterior também, né? O que a gente realizou de aplicação? A gente fez uma aplicação de inseticida para lagarta, né? Que teve uma incidência aí, nada grave, nada fora do comum, tá? A herbicida a gente não precisou aplicar porque a gente já fez os preparos de solo, posteriormente já entrou diretamente com os plantios, tá? Então não veio incidência, rapidamente a planta cobriu as linhas, né? Tomou o espaço, então não houve a necessidade da gente estar aplicando um herbicida de pós-emergente aí. Então foi uma aplicação de inseticida, aproveitando essa aplicação do inseticida, a gente entrou com a aplicação de uma adubação foliar, custo bem baixo, tá? De tudo. Então aqui dentro dessas aplicações, além do inseticida, o custo da aplicação foliar, da nutrição foliar, a gente englobou aqui o custo da adubação, né, da hora máquina do trator. Então a gente gastou aqui R$ 2.100 em toda a área dos 6 hectares. A gente gastou, porque o custo do inseticida e o custo da adubação foliar foi em torno aí, os dois girou em torno aí de R$ 1.000, mais ou menos os dois, tá? Os outros R$ 1.100 foi um custo de hora máquina para a gente estar aplicando
tanto a adubação de plantio, cobertura, como as aplicações de inseticida e adubação foliar. Inseticida e adubação foliar foi apenas uma aplicação. A gente aproveitou a entrada de um e já fez a aplicação do outro, tá? Então gerou um custo total da nossa cultura de implantação, desde o preparo de solo, do plantio, semente, adubação, as aplicações que a gente fez, né? Gerou um custo de R$ 23.525, tá? Esse aqui é um custo em cima da área total. Se a gente dividir por 6, que é o tamanho da nossa área, a gente vai chegar a um custo por hectare de R$ 3.920, tá? Esse é o custo de implantação da nossa área. Muitas vezes você pode perguntar, Vitor, mas é um custo relativamente alto, próximo de uma cultura de milho, que tem uma silagem também bem interessante, né, com valores nutricionais, né, de boa aceitabilidade para o gado, né? Mas eu vou estar te explicando por que a gente optou por essa cultura no próximo vídeo, onde eu vou estar falando dos resultados que a gente obteve, qual foi a nossa produtividade por hectare, quais foram os custos da colheita, tá? Qual foi o custo da ensilagem do nosso material e o custo final por tonelada de silagem produzida e por quilo dessa silagem, tá? Garanto para vocês que é um custo extremamente interessante, né? A gente já vem numa fase de adaptação dos nossos animais, né? A aceitabilidade desses animais está 100%, tá? Então, se você gostou desse conteúdo, né, não perca o próximo vídeo aí, onde a gente vai estar finalizando esses cálculos aqui e demonstrando os nossos resultados que a gente obteve em nosso canal Pecuária Inteligente.